Eu sou Harley Franco Pereira, pastor da Igreja Presbiteriana de Candeias, aqui em Pernambuco. Hoje falaremos sobre o Espírito Santo. Esta aula será dividida em duas partes. A primeira parte, a pessoa do Espírito Santo. A segunda parte, o Espírito Santo e você. O Espírito Santo é uma pessoa divina, juntamente com o Pai e o Filho. Credo apostólico novamente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja geral, na comunhão dos santos. E assim nós conhecemos muito bem o resumo da fé cristã, que se encontra no credo apostólico, e se fala da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um Deus manifesto em três pessoas. O Espírito Santo é uma pessoa. Jesus Cristo refere-se ao Espírito Santo como uma pessoa, tal qual o Pai. E Jesus faz uma diferença entre o Pai e o Espírito Santo, que ele chama de Consolador, ou Auxiliar, ou Substituto. Em João 14, 16a, diz o seguinte: E eu pedirei, palavra de Jesus, ao Pai, e ele lhes dará outro Auxiliador, ou Consolador, ou Substituto, substituto de Jesus, o Espírito da verdade. Pois se eu não for o Consolador, o Substituto, o Espírito da verdade não virá. Mas se eu for, Jesus dizendo, se eu for para o Pai, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliar, que é o Espírito Santo, ou o Consolador, que é o Espírito Santo, ou o substituto de Jesus, que é o Espírito Santo, convencerá as pessoas do mundo. Então Jesus diz isso também em João 16, versículos 7 e 8. Portanto, Jesus refere-se ao Espírito Santo como uma pessoa que o substituiria, e ele pediria ao Pai, quando lá chegasse, depois de morto, ressuscitado e ser colocado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele rogaria ao Pai e o Pai mandaria o Espírito Santo. Portanto, Jesus se refere ao Espírito Santo como uma pessoa divina. 2. O Espírito Santo é alguém diferente, tanto do Pai quanto do Filho. João 15, 26, palavra de Jesus: Quando chegar o Consolador, o Auxiliar, o Substituto, o Espírito da verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim, Jesus. Eu sou quem enviará este auxiliar a vocês, da parte do Pai. Portanto, Pai, Filho e Espírito Santo. No batismo de Jesus, manifestam-se as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Marcos 1, 10 e 11. No momento em que Jesus estava saindo da água, viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu Filho amado, que me dá muita alegria. Veja bem, Jesus estava sendo batizado por João, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba, e o Pai fala dos céus, e todo mundo que estava ali vendo o batismo de Jesus ouviu Deus falar, como ele falou em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Deus falou: Este é meu Filho amado, Deus Pai. Portanto, são três pessoas diferentes.
Em 2 Coríntios 13, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. 2 Coríntios 13, 3. Características pessoais. Todas as qualidades de personalidade, intelecto, emoção e vontade se encontram na Bíblia, atribuindo-as ao Espírito. Portanto, são características pessoais, personalidade própria, intelecto, vontade, emoção. Em 2 Coríntios, ou melhor, 1 Coríntios 2,10 diz: mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e misteriosos de Deus. Vejamos que quanto aos dons espirituais, o Espírito é totalmente autônomo. Isso se vê lá em 1 Coríntios 12, 11. Porém, é um só e o mesmo Espírito que faz isso tudo. Ele dá um dom diferente para cada um, conforme o que ele quer. Portanto, quem decide os dons do Espírito, que veremos no final dessa lição, é o próprio Espírito Santo. Característica, portanto, de uma pessoa. Os dons espirituais, quem rege, quem administra é o Espírito Santo. Também vemos nas Escrituras atos pessoais. O Espírito Santo tomando decisões. E a Bíblia fala o Espírito Santo. No caso que mostraremos, não fala do Pai e nem de Jesus. Mas é o Espírito Santo que é o agente dessa situação. Atos 13, 2. Paulo e Barnabé estavam em Antioquia. E ali, orando ao Senhor, o Espírito Santo diz o seguinte: certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na Ásia, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Então isso aí está Atos 13, versículo 2, Atos 16, 6 e Atos 20, 28. O que nós estamos mostrando é que o agente nesse teatro, no palco da evangelização do mundo, onde estava Paulo, é ele quem toma a proeminência, é ele quem comanda. O Espírito, como pessoa, contende com os homens e é resistido, agravado, contristado, ultrajado. Vê-se no Espírito ações e reações próprias a uma pessoa. O Espírito não é inferior nem ao Pai e nem ao Filho. Apesar de serem enviados pelo Pai e pelo Filho, isto não indica subordinação de personalidade, e sim de ofício, de tarefa. O Espírito Santo não fala por si nem de si, ele glorifica a Cristo. No Velho Testamento, antes da vinda de Cristo, o Espírito Santo atuava basicamente sobre os profetas, sacerdotes e reis. No Novo Testamento, o Espírito veio sobre todo o povo, os convertidos. O Espírito Santo estava na criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus pairava por cima das águas.
o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1 e 2b. Portanto, o Espírito Santo estava na criação do mundo. No Velho Testamento, o Espírito Santo aparece agindo em José do Egito, Gênesis 41:38. Em Bezalel, o artífice do tabernáculo, Êxodo 31:2 e 3. Moisés e nos 70 auxiliares seus, Números 11:16. No Velho Testamento, o Espírito também aparece agindo em líderes chamados juízes, Otoniel, Gideão, Sansão, Amassai. E também aparece o Espírito Santo no Velho Testamento, antes da vinda de Cristo, nos reis, no caso, Samuel e Davi. E é claro, o Espírito Santo aparece no Velho Testamento, antes de Cristo, agindo através dos profetas, em 1 Reis 18:12, 2 Reis 2:15-16, 2 Crônicas 15:1 e 2. No Novo Testamento, cumpriu-se a profecia do Velho Testamento sobre a vinda do Espírito Santo. Isso está registrado no Velho Testamento como promessa para o Novo Testamento. O Velho Testamento é antes de Cristo, o Novo Testamento, ou Nova Aliança, depois de Cristo. Então, Deus se revelou no Antigo Testamento aos profetas. Por exemplo, o profeta Joel, capítulo 2, versículos 29 e 28. E esta profecia é repetida por Pedro em Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos de Cristo. Isso está registrado em Atos 2, 16 a 18. E Pedro então fala, se referindo à profecia sobre a vinda do Espírito Santo. O que de fato está acontecendo é o que disse o profeta Joel. Joel 2, 28 e 29. E isto é o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Mandarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Sim, eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas. Erlo Sting, pastor presbiteriano na África do Sul, ele atestou, ele viu, ele vivenciou o avivamento no final do milênio passado, entre os Zulus. Ele era presbiteriano. E ele diz o seguinte: certa vez, pedindo ao Senhor que se movesse no nosso meio, de acordo com o padrão de nossa igreja, com a maneira que estávamos acostumados a ter culto, o Senhor me disse: quem é você para me ditar o que eu devo fazer? Não sou seu filho, sou Deus. Opero como desejo, a não ser que você esteja preparado para aceitar isso. Não espere que eu venha. Também disse Erlo Sting, esse pastor presbiteriano: muito estrago é feito no mundo, não pelos comunistas ou pelos ateus, mas pelos próprios crentes, mas pelos crentes. Eles não causam muitos problemas, mas sim aqueles que se chamam de crentes e na realidade são mornos. É melhor ser um ímpio, não salvo, um pagão, do que um crente morno. João Calvino disse o seguinte: o fato de nos acharmos aqui na terra pobres, famintos e quase destituídos das bênçãos espirituais, enquanto Cristo agora assenta-se na glória à destra do Pai, é investido do mais alto poder governamental, deve ser imputado à nossa preguiça e à pequena medida
da nossa fé. Estamos mostrando, desde já, a segunda parte dessa lição sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo e você, já fizemos a conexão sobre o avivamento entre Zulus na África do Sul, Calvino falando sobre o Espírito Santo agindo. Será que todo convertido é batizado com o Espírito Santo? Este assunto tem trazido muitas discussões. Mostraremos biblicamente que não existe convertido sem ser batizado pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, todo convertido é batizado pelo Espírito. Romanos 8, versículo 9. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Portanto, não há convertido sem o Espírito Santo. Porque se ele não tiver o Espírito Santo ou o Espírito de Cristo, que é a mesma coisa, se ele não tiver, ele não pertence a Cristo. Em 1 Coríntios 12, versículo 13, está escrito: assim também nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Todos. Portanto, todo convertido a Cristo é batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos converte, é quem nos regenera. Jesus disse, João 16:8, melhor dizendo: quando o Espírito Santo, o Consolador, vier, ele convencerá as pessoas do mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Quem nos convence e nos faz sentir necessidade de arrependimento e conversão é o Espírito Santo. João 3,6, Jesus falando a Nicodemos, que nós já mencionamos no início da lição: quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser espiritual. Portanto, nós temos o nascimento biológico e o nascimento espiritual pelo Espírito Santo. O Espírito é quem nos dá vida, pois espiritualmente estávamos mortos. Efésios 2:1. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que um morto pode fazer? Cheirar mal, tão somente. E a Bíblia diz que Ele nos deu vida, Deus, através do Espírito Santo, porque estava mortos nos nossos pecados. Um morto não age. O Espírito nos sela, garantindo a vida eterna. Aconteceu a mesma coisa também a vocês, quando ouvirem a palavra da verdade, a boa notícia, que trouxe para vocês a salvação. Vocês foram regenerados em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. O Espírito Santo é a presença de Deus prometida ao seu povo. Efésios 1, versículos 13 e 14. Portanto, todo convertido tem o Espírito Santo. João 7, 38 e 39. Como dizem as Escrituras, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Em 1 Coríntios 6,19 diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é a casa do Espírito Santo, que habita em vocês, e lhes foi dada por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos,
mais a Deus. O Espírito Santo, ele é diferente do Pai e do Filho. E o Espírito Santo é o substituto de Jesus. Quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, principalmente em João 16, ele afirma que ele mandaria um substituto, ou o Consolador, o Espírito da Verdade. E isso ocorreu em Pentecostes, Atos capítulo 2, confirmando a profecia de Joel 2. Portanto, o Espírito Santo está aqui agora no mundo. Ele está em mim, em você, se de fato nasceu de novo. É Ele quem administra os dons, é Ele quem dá as capacitações espirituais. Este é o Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe.